A Idade Média não foi um bom momento para se viver. Havia muitas doenças e liberdade era um conceito praticamente desconhecido. Além disso, a conhecida Idade das Trevas ficou marcada pela invenção de alguns dos instrumentos de tortura mais assustadores da história. Nomeada de Era de Ouro da Tortura, decidimos listar as principais técnicas criadas no período da Idade Média. Mas cuidado, as descrições podem ser um tanto desgastantes. Conheçam as piores formas de tortura. Empalamento. Não há uma maneira bonita ou delicada de explicar no que consiste o empalamento. Praticado ao longo de séculos da história humana, trata-se de uma prática extremamente sádica, que envolvia o uso de uma estaca de madeira com pelo menos 2,5 metros de comprimento, dotada de uma ponta afiada. Esta era inserida através do corpo da vítima, geralmente pela vagina ou ânus. A seguir, essa estaca era cravada ao solo para que o corpo ficasse paralelo em posição vertical. A gravidade era então responsável por fazer o corpo escorrer lentamente na estaca que penetrava as vísceras, eventualmente brotando através do ombro ou da boca da vítima. A morte poderia vir rapidamente ou de forma horrivelmente lenta, dependendo apenas da experiência do executor que realiza o ato de inserir a estaca. O conhecimento de anatomia era muito útil, já que o objetivo desejado era fazer a estaca atravessar o corpo sem atingir nenhum órgão vital. Se tal coisa fosse evitada, a morte crucialmente poderia levar horas. O executor podia passar graxa ou gordura na ponta da estaca, ou deixá-la menos açucarada. Fatores estes que influenciam decisivamente na duração da tortura. Cavalete. Cavalete é um instrumento de tortura que consiste de uma estrutura retangular, geralmente de madeira, parecida com uma mesa com um rolete em uma ou nas duas extremidades. Os pulsos das vítimas são presos em uma delas e os calcanhares na mesa ou na outra. Conforme o interrogatório ou tortura avança, uma manivela com um mecanismo do tipo roquete é utilizado para gradualmente aumentar a tensão nas cordas, provocando uma dor excruciante. Por meio de polias e alavancas, esse rolete pode ser girado sobre o seu próprio eixo, esticando as cordas até que as juntas das vítimas são deslocadas e finalmente separadas. Adicionalmente, se as fibras musculares forem esticadas demais, perderão a habilidade de se contrair, o que as inutiliza. Um aspecto horrível de ser esticado por um cavalete por tempo demais são os sons das cartilagens, ligamentos ou ossos se arrebentando ou rasgando. Um poderoso método para pressionar prisioneiros era forçá-los a assistir alguma outra pessoa no cavalete. Além disso, com a outra pessoa presa no instrumento, era possível aplicar simultaneamente outros tipos de tortura, geralmente queimaduras nos flancos com tochas ou velas, ou pinças com pontas especiais para arrancar as unhas nos dedos dos pés e das mãos. Um resultado frequentemente era a separação de ombros e quadril e o deslocamento de cotovelos, joelhos, pulsos e calcanhares. Pera da Angústia. Esta tormentosa e sofisticada peça de tortura também era conhecida como Pera da Confissão. Tratava-se de um instrumento em forma de pera, composto por 4 faces que eram lentamente separadas uma das outras a partir da engenhosa articulação acionada por um parafuso giratório, disposto na parte superior da geringonça. O artefato foi utilizado durante a Idade Média como instrumento de tortura empregado preferencialmente contra mulheres que realizaram abortos, mentirosas, os blasfemos e muitos homossexuais. O aparelho costumava ser inserido em um dos orifícios das vítimas, a vagina para as mulheres, o ânus para aqueles considerados homossexuais masculinos e a boca no caso dos mentirosos e blasfemos.
A pera provocava insuportáveis dores e lesões ao se expandir no interior das vítimas, mas geralmente não era letal e costumava ser empregadas em sessões que envolviam usos de outros instrumentos. Há casos nos quais o dispositivo foi empregado com uma espécie de mordaça mecânica. Touro de bronze. O touro de bronze entrou para a história como uma das máquinas mais cruéis de tortura e execução criada pelos homens. Além disso, também foi chamada de touro siciliano ou de touro de Falares, em homenagem à sua origem. Nesse sentido, se trata de uma esfinge de bronze oca no formato de um touro mugindo. Contudo, esta máquina complexa apresenta duas aberturas no dorso e na parte frontal da boca. Ademais, o interior apresenta um canal semelhante à válvula móvel, conectando a boca com o interior do touro. Desse modo, a invenção do século VI servia para torturar pessoas, que eram colocadas no interior do touro de bronze e posicionados sobre uma fogueira. Basicamente, na medida em que a temperatura aumentava no interior da estrutura, o oxigênio se tornava mais escasso. Porém, a única saída de ar disponível fica localizada no orifício na extremidade do canal, próxima à região da boca da máquina. Sendo assim, entre gritos e choros, a vítima da tortura fazia parecer que o animal estava vivo. Berço de Judas. O objetivo deste método de tortura medieval era despertar uma dor lancinante, mas não causar ferimentos fatais. O berço de Judas era um dispositivo em formato de prisma ou pirâmide, manufaturado em madeira, sobre o qual ficava exposta a vítima, que era amarrada e suspensa por cordas. Na ponta da pirâmide era encaixado o ânus, a vagina ou os testículos do acusado, que era baixado progressivamente, tendo seu peso como forma de pressão sobre a pirâmide. Em alguns casos, a pirâmide era untada com azeite, ou eram adicionados pesos ao corpo da vítima. Ainda era comum o abandono do torturado neste instrumento por toda a noite, até a próxima sessão de tortura no dia seguinte. Além da humilhação em ser preso nu neste artefato, a vítima ainda contraía sérias infecções pela falta de higienização do instrumento, que já causava pânico pela simples menção de seu uso. Esses métodos eram totalmente cruéis e maldosos, e há quem diga que era um certo tipo de purificação da época, e todos nós sabemos que nunca foram, mas mesmo assim não deixam de ser extremamente medonhos. Esse foi o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, comente qual o método mais cruel retratado no vídeo. Um abraço e até a próxima!